leitura para nossa disciplina de História, na página 129, onde nós iríamos começar a falar da fundação do Partido Comunista Brasileiro, né? Onde o próprio Luiz Carlos Prestes se afastou da Bolívia, como a gente viu no final do nosso parágrafo, em 1928, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Na página 130, certo? Livro de História, página 130, a gente tem aqui um mapa contextualizando em imagens o nosso texto, que a gente vai dar uma lida nele, certo? A gente vai contextualizar, como a gente sempre faz, o nosso texto e a gente vai ler e explicar as questões que não são poucas, certo? Nossa próxima aula é só na próxima aula de história é na próxima terça-feira, então a gente vai ter muito tempo para fazer essa atividade, certo? Então, vamos lá. Página 130, Fundação do Partido Comunista Brasileiro. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está tendo algum chiado? Porque na outra turma estava tendo. Só alguém confirma para mim que não está chiando o microfone? Tá de boa? Ok. Então vamos lá. Fundação do Partido Comunista Brasileiro. Em 25 de março de 1922, a gente já viu como socialismo lá em geografia, agora vamos ver o comunismo aqui. Está muito esquisito. Pouco antes do início da Semana de Arte Moderna, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, era fundado o Partido Comunista Brasileiro, de orientações marxistas, fundamentado no materialismo histórico e científico, na superação da luta de classes e da mais-valia, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. O Congresso de Fundação do Partido, como parte da orientação, aliás, desculpe, o Congresso de Fundação do Partido, como parte da orientação e organização da Internacional Comunista, e influenciado pela Revolução Russa de outubro de 1917, como a gente viu em geografia, se deu na cidade de Niterói. Sua atuação aconteceu ainda em meio aos anarquistas, né, que, explicando de novo, os anarquistas, né, a ideologia anarquista é aquela que não pretende admitir nenhum tipo de hierarquia ou submissão do povo. Como assim, professor? O anarquismo, ele pretende realmente destruir as bases do governo, né? Seja lá qual for o regime, império, república, governo democrático, monarquia, seja lá qual for, para que tudo passe a ser administrado por uma população, né? Por uma sociedade autossuficiente, sem que dependa de um governante, né? De uma escala de pirâmides para que para que essa sociedade seja levada à frente. Eu não sei vocês, mas o meu travou aqui. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, eu repito. Mas porque o meu travou aqui. Sua atuação aconteceu ainda em meio, aliás, sua atuação aconteceu ainda em meio aos anarquistas, principalmente nas greves da década de 1910 no Brasil, e depois passaram a se denominar comunistas, influenciados pelas vitórias e conquistas russas, a partir de Lenin, né, o Vladimir Ilyich Ulyanov, que a gente viu. Em junho de 1922, um então presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, colocou pela primeira vez, das muitas que ainda viriam, o PCB na ilegalidade, né? Recuperando-se dessa condição apenas em 1927 e disputando a eleição para presidente em 1929, com a candidatura de Minervino de Oliveira, né? Aqui temos o seguinte, para contextualizar, né?
temos o presidente da República percebendo a imensa agitação, né, tanto ideológica como política, que o PCB provocava nas pessoas, que aí acabou que, por meios legais, ou seja, por aparelhos da lei, tornando, né, a instituição, né, da entidade desse partido como sendo ilegal, para que ele mantivesse os seus interesses sem que houvesse muitas ameaças, né, ou uma ameaça grande, como era o PCB na época. Nesse período, a principal referência do PCB era Luiz Carlos Prestes, que havia liderado a coluna Prestes pelo Brasil. Agora a gente vai ler as nossas questões para a gente contextualizar bonitinho, para que a gente chegue mais próximo das respostas corretas, né? Caso não cheguemos nelas o mais próximo possível, algo em torno de 99%. Entre os movimentos urbanos da República Velha, um dos mais característicos e curiosos foi a revolta da vacina, que a gente viu na aula passada, anteontem, né? Explique o acontecimento, ou seja, como a gente viu, a revolta da vacina foi um movimento principalmente pautado pela desconfiança popular no governo, já que as políticas governamentais elas eram excludentes, né? Ou seja, de exclusão. E foi colocado na administração da saúde uma pessoa que, sim, se preocupava com o povo, de modo que tornou obrigatório, né? Obrigatória, aliás, a vacinação nas pessoas a partir dos 6 meses de idade. Só que essa extrema bondade, né, face à extrema maldade do governo que vinha sendo cometido, né, que vinha sendo praticada, provocou uma enorme desconfiança na população. Daí você vai explicar esse acontecimento, né, esse movimento, na primeira questão, certo? Se não tiver ficado dúvida, a gente prossegue. Se tiver ficado dúvida sobre o que fazer nessa questão, você põe aqui no chat que eu respondo com certeza. Segunda questão. Há muito tempo, nas águas do Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Navegante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala. Esse trecho da música de João Bosco descreve a revolta da Chibata e seu líder, o almirante negro João Cândido, né? A gente viu a revolta da vacina, depois a revolta da Chibata. Sobre isso, responda: quais os motivos que levaram esse conflito a acontecer? Daqui a gente basta necessariamente lembrar da explicação da aula passada. Mas se você não lembra, vamos analisar esse acontecimento, né? Esse movimento, partindo do seu nome, Revolta da Chibata. Ou seja, a gente pode entender que pessoas se revoltaram com o chicote. O que é que estava acontecendo na época, né? Lembrando que aqui nós tínhamos uma população negra, né? No Brasil, liberto da escravidão, né? A escravidão havia sido recentemente abolida e as pessoas, algumas, eram realmente alistadas na Marinha à força, onde lá sofriam um certo tratamento, né? Daí você começa a compreender como é que você vai explicar os motivos que levaram a este acontecimento, né? A esse conflito, a essa revolta. E fale também, principalmente, das consequências, né? O que é que aconteceu com esse pessoal? Conseguiram, né? Obtiveram sucesso? Falharam na missão? Sobreviveram? Foram massacrados? Você vai me responder isso, tá certo? Como surgiu a classe operária no Brasil? Terceira questão. Note, se eu estou falando de classe operária, eu estou diretamente falando de um processo de industrialização, né? Um processo pautado num maquinário, né? Num aparato tecnológico de maior porte em relação ao que se tinha, certo? Essa daqui também é bem simples de você responder. As respostas estão dessa questão. A resposta já está ali abaixo da explicação que o nosso livro traz
sobre a revolta da Chibata, certo? Essa daqui é bem simples, foi contextualizada no slide que eu fiz, que eu mostrei para vocês, e também no nosso livro. Então, essa daqui está excelente. Mas lembrando, quaisquer dúvidas, ponha no chat que eu respondo. Quarta questão. A quarta questão, ela vai essencialmente se pautar nas revoluções, nas revoltas tenentistas, né? Nos tenentes que nem são de patente baixa, mas também não são de patente elevadíssima, né? Não tem nem de longe o prestígio de um coronel. São ali o meio termo. E você vai me explicar como se deram as três ondas, ou seja, os três movimentos de revoltas tenentistas, né? A revolta dos 18 do Forte, como foi que aconteceu, né? Os motivos que levaram esse acontecimento a eclodir, certo? E como findou, né? Eles obtiveram sucesso, eles foram derrotados, as suas demandas foram atendidas ou não? Foi tudo em vão? É isso que você vai me explicar. Se não couber no nosso livro, claro, você escreva no seu caderno. O importante, acima de tudo, é você responder, certo? A segunda revolta tenentista, né? A segunda onda da revolta tenentista, claro, mesma coisa da primeira, você vai me explicar o que levou isso a acontecer, os acontecimentos durante a revolta e o fim, assim como a coluna Prestes, a mesma coisa. Também, mais a fundo, você vai me explicar o que foi, né, o movimento artístico da Semana de Arte Moderna. O que foi a Semana de Arte Moderna. Lembrando que, quando eu estou falando de um contexto histórico com o setor político um pouco abalado, eu também tenho que lembrar que o artista tem o seu papel social. Então, lembre-se que quando você for responder a quinta questão na página 132, a quinta questão, ela não apenas se refere à Semana de Arte Moderna como sendo um movimento artístico. Claro que você vai colocar aqui, né, no teor da sua resposta, a ideia também óbvia de que a Semana de Arte Moderna foi, aliás, um movimento político, certo? Isso aqui é interessantíssimo. Coloque nomes, locais, datas, isso será de grande importância e vai dar um peso bem maior nas suas respostas, certo? Essas aqui são nossas questões iniciais para a gente aquecer a nossa escrita. Claro que vai ter um pouquinho mais. Página 133. Aqui a gente vai ter uma leitura num texto complementar. Contestado, uma guerra civil no sertão catarinense. Abre aspas. Quando surge o debate sobre qual teria sido o maior levante popular envolvendo posse de terra no século XX no Brasil, nem sempre surge a lembrança à Guerra do Contestado, que se desenrolou nos estados do Paraná e de Santa Catarina entre 1912 e 1916. A culminação de um longo período de disputas territoriais entre dois estados, cuja fronteira era contestada desde 1900, daí o nome do conflito, a Guerra do Contestado, contestado territorial da fronteira, a guerra contrapôs a população cabocla da região e as forças militares estaduais e federais. Ponto. Num movimento que unia reivindicações territoriais sobre uma área rica em madeira e erva mate, a uma revolta antifederalista. Vamos parar aqui nessa vírgula. A gente tem que entender que aqui há um interesse não apenas de expansão territorial, né? Se bem que a expansão territorial está diretamente ligada à economia, mas aqui estamos falando de uma terra onde é possível uma enorme exploração de madeira, que movimenta demais a economia, seja lá de qual região for, né?
e de erva mate, que também é muito explorada por aquelas regiões. E como eu falei, que eu falei aqui para vocês, salvo engano, é que a temperatura, né, o clima desses estados, mais ali para o sul, favorecem demais o plantio, né, o cultivo de certas espécies. E, obviamente, isso movimenta a economia. Mas isso é um pouquinho mais de geografia do que história. A população se organizou numa milícia que ficou conhecida como Exército Encantado de São Sebastião, que de encantado não tinha nada, indicativo de uma inspiração messiânica. Não é muito distante daquele que moveu os rebeldes em Canudos, no século anterior. Disposto a eliminar as insurreições regionais contra a ainda jovem República Brasileira, o presidente Hermes da Fonseca acirrou a intervenção militar em 1914. Contextualizando historicamente a nível global, estamos falando aqui também da primeira, né, no início, do início da Primeira Guerra Mundial, certo? Com o assassinato do arquiduque húngaro, chegando a enviar 8.000 soldados contra os rebeldes, que somaram 10.000 no auge da mobilização. Os quase 4 anos de batalhas resultaram em cerca de 20.000 mortes e tiveram como conclusão a delimitação oficial da fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, ratificada em 20 de outubro de 1916, e mantém-se até hoje. Comparando a história, esses quadros são muito interessantes no nosso livro. Os sertanejos do período do arraial de Belo Monte, em Canudos, e dos cangaceiros, viviam situações econômicas diferentes, que faziam o povo acreditar em lideranças que pudessem resolver seus problemas, seja organizando uma comunidade ou confiando na bondade de um bando, aliás, de cangaceiros que atacavam as fazendas. Faça um texto comparativo entre os problemas vividos pelo sertanejo no início do século XX e as dificuldades do século XXI. Esse texto aqui a gente não vai deixar para hoje, tá? A gente vai fazer, mas não hoje, por quê? Porque eu quero passar para as questões da próxima página 134, tá bem? Só para lembrar, a gente já tem as questões da página 131, as questões da página 132, tá bom? Pulemos a 133, que a gente leu realmente para contextualizar historicamente melhor. E agora, página 134. Vocês podem usar esse quadro azul aqui do rodapé da 133 também como fonte de pesquisa para responder a quinta questão da 132 sobre a Semana de Arte Moderna, certo? Agora sim, realmente essas questões aqui, elas vão fazer um apanhado grande do que a gente viu, tá? Então vai ser necessário muita pesquisa e muita atenção para o que foi estudado. Durante a Primeira República, ocorreram vários movimentos sociais, né, durante os primeiros anos, principalmente. Frutos da estrutura econômica agroexportadora e de um sistema político que atendia aos interesses da elite econômica do Brasil. Dentre esses movimentos, o que estabeleceu uma comunidade baseada na propriedade coletiva da terra, imbuída de grande religiosidade, foi... Aqui a gente vai ter 5 itens que, de cara, a gente já pode eliminar um, certo? Não vou dizer qual, mas tem um item aqui que, pela leitura, quando você associa ao que foi explicado pelos professores, você já elimina aqui um item de cara. O resto talvez gere alguma dúvida, mas essa dúvida é rapidamente sanada com uma breve pesquisa aos textos do nosso livro, certo? Mas vamos prestar atenção no seguinte, na questão da grande religiosidade, né? A colônia de Santa Cecília, na região do sul do Brasil, não sei. A revolta de Juazeiro do Norte, liderada por Padre Cícero, não sei também.
o Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, né, no século XIX, também é interessante. O movimento camponês do contestado, não sei se você notou, religiosidade ali, no que eu acabei de ler. Ou os sindicatos anarcossindicalistas, né? Vamos reler, que é para não ficar nenhuma dúvida aqui. O que a gente quer saber é o seguinte: na Primeira República, daqui você já entende que a data que a gente está se referindo, certo? Durante a Primeira República, ocorreram vários movimentos sociais. Daqui você pode eliminar um item por causa da data. Estamos falando da Primeira República. Frutos da estrutura econômica agroexportadora e de um sistema político que atendia aos interesses da elite econômica brasileira. Daqui dá para eliminar mais uma, porque estamos falando de um Brasil que, mais do que nunca, né, hoje ainda não é tão bom para quem é camponês, para quem é realmente desprovido de recursos financeiros. Mas imagine no começo da República Brasileira, o camponês, a pessoa do sertão, não era vista como gente pelo governo, né, por assim dizer. Então, daqui você tem dois caminhos. Daqui você já consegue achar a opção correta e daqui você já consegue eliminar mais uma. Tanto por causa do ponto de vista econômico, quanto pelas datas. Dentre esses movimentos, né, esses vários movimentos sociais, o que estabeleceu uma comunidade baseada na propriedade coletiva da terra, aliás, imbuída, ou seja, pautada, debruçada de grande religiosidade, né, na grande religiosidade, foi. Aqui você já consegue realmente encontrar a opção correta, certo? Sem até mesmo fazer muita pesquisa. Mas, se tiver ficado uma dúvida, deixe aqui no chat. Segunda questão. Abre aspas. Ser governado é ser vigiado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulado, rotulado, doutrinado, concitado a isso e aquilo, controlado e censurado, sujeitado a ordens por homens que não têm o direito e nem os conhecimentos e nem a virtude. Ser governado significa ser, a cada operação, a cada transição, a cada movimento, registrado, controlado, sujeito a impostos, estorvado, reformado, recriminado, preso. É ser, sob o pretexto dos grandes interesses, sujeito a taxações, manobrado, explorado, reprimido, julgado, maltratado. Isto é o governo. Esta é a sua justiça, esta é a sua moralidade. Todos os verbos no particípio. Né? A ideologia retratada no texto encontra-se característica e fundamentalmente presente na história do Brasil. Nas concepções que levaram à fundação do Arraial de Canudos, ou seja, todo esse entendimento de exploração, de injustiça social por parte do governo, foi um dos principais motivos que levaram à fundação de Canudos. Você vai dizer se sim ou se não, você vai marcar ou não. Nas primeiras organizações operárias brasileiras da Primeira República, lembrem que aqui, né, temos aqui, entre aspas, um enorme discurso anti-governo, né? E temos um movimento que é anti-governo. Aí você chega num norte bem mais brilhante para a resposta correta, né? Lembrem-se dos anarquistas, certo? C. No movimento tenentista que abalou a República Oligárquica, daqui você pensa, os tenentistas tinham esse tipo de pensamento anti-governo ou não? Aí sim você já consegue responder se essa é a correta ou não, né? Lembrando que você vai me marcar apenas um item aqui. A ideologia retratada no texto encontra-se na Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes,
ou no movimento estudantil e em sua luta pelo impeachment do presidente do presidente Collor, Fernando Collor de Mello. Aqui também é a mesma coisa da 1. Se você entender o contexto, as datas e tudo certinho, você também chega na melhor resposta, sem nem sequer necessitar de consultar os textos do livro. Até aqui, pessoal, a gente já explicou 7 questões, certo? Ficou alguma dúvida para eu prosseguir com tranquilidade? Se tiver ficado, coloquem aqui. Não? Nenhuma dúvida de ninguém? Todo mundo tranquilo até agora? Vamos continuar. Terceira questão. A terceira questão, ela é longa, tá? Mas se você prestar atenção, você vai ver como ela é simples. Anarquismo é o nome que se dá a um princípio ou teoria de vida e do comportamento de quem concebe uma sociedade sem governo, em que se obtém a harmonia não pela submissão à lei, nem obediência à autoridade, mas por acordos livres estabelecidos entre os diversos grupos territoriais e profissionais, e consumo e para a satisfação da infinita variedade de necessidade e aspirações de um ser civilizado, né? Aqui é um breve detalhamento do que eu expliquei para vocês sobre o que é o movimento anarquista, né? O que é o anarquismo. Nesse sentido, durante a República Velha, a participação e o exercício da cidadania no que tange às camadas populares, né? Esse no que tange no que diz respeito, tá? No que diz respeito às camadas populares, podem ser identificados, fazendo relação com o texto agora, pelas ações mutualistas criadas em 1830, em que trabalhadores com ofícios determinados discutiam ideias anarquistas e desenvolviam greves como forma de protesto. Lembrando, pessoal, eu falei que a questão é um pouco grande, mas olha, a participação e o exercício da cidadania no que diz respeito às camadas populares podem ser identificados entre 1910 e 1917, quando os trabalhadores paulistas com forte tendência socialista lutavam pela radicalização das revoltas nos bairros operários e fundaram o Partido Comunista Brasileiro. A gente está chegando perto da resposta ideal. A gente já pode também ter passado da resposta ideal. O importante é prestar atenção. Item C. Na ação dos sindicatos como principal força dos trabalhadores, nos quais os anarcossindicalistas lideraram várias greves gerais e parciais preparatórias para a grande revolução, ou nos jornais Avante, o Socialista, a Plebe, pelos quais socialistas atuaram nos grupos operários, servindo como intermediários com o governo central, conseguindo diminuir a repressão, ou pela liderança dos anarquistas até 1940, quando o movimento operário brasileiro utilizou-se de greves e sabotagens pelas ações mutualistas como estratégia de combate. Essa daqui realmente é a questão mais complicada que a gente vai ter. E eu vou passar até a próxima página apenas, tá? A gente vai ficar com 4 páginas para responder até a próxima terça-feira, tá? Então, tá tranquilo, tá super tranquilo. E amanhã eu vou passar mais coisas sobre geografia também. Então, vamos lá. Quarta questão, página 135. Vamos acompanhando. Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui. Estamos falando de contexto histórico. A insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea, ou seja, eu posso não incluir essa insatisfação dos setores que serviu que estava no contexto para a proclamação da República,
Eu incluo ou eu não incluo? Se eu não incluo, eu vou marcar ela. Se eu incluo, eu deixo desmarcado, certo? Lembrando que apenas uma opção está correta. Item B. Não se inclui a ascensão do Exército após a Guerra do Paraguai, passando a exigir um papel na vida política do país. Item C. A perda de prestígio do governo imperial junto ao clero após a questão religiosa. Item D. A oposição de grupos médios, urbanos e fazendeiros do Oeste Paulista, defensores de maior autonomia administrativa. Ou item E. Não se inclui o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo da proclamação da República, né? Aliás, houve algum dia esse alto grau de consciência das massas urbanas? A quarta está um pouquinho mais fácil. Quinta questão. Com a instalação da República no Brasil, algumas mudanças fundamentais aconteceram. Entre elas, destacam-se. Essa daqui é meio óbvia. Eu estou falando de uma mudança, né, de regime governamental. Saímos ali do Império, fomos para a República. Qual foi, né, as principais mudanças aqui? A militarização do poder político e a universalização da cidadania. O poder político é militarizado? A descentralização do poder político e o regime presidencialista forte? O poder político foi descentralizado? Um poder executivo frágil e uma criação de forças públicas estaduais? Temos forças públicas estaduais, né? E o poder executivo, ele é fraco ou ele comanda tudo? A aproximação entre Brasil e os Estados Unidos e a instituição do voto secreto? Talvez, não sei. A aproximação do Brasil e Estados Unidos. Somos próximos dos Estados Unidos, né? Talvez a política de hoje em dia lhe ajude a dizer se sim ou se não. Ou algumas dessas principais mudanças foi a eleição para presidente com voto direto, aberto, e a descentralização do poder político? Você que me diz. Sexta questão. Nome que se dá aos resultados da política financeira do ministro, não que se dá aos resultados da política financeira do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, caracterizado pela facilitação de crédito, que levou a um crescimento da atividade econômica seguida de inflação, especulação na Bolsa de Valores, falências e desemprego, capitalização, abolição, encilhamento, lei de responsabilidades ou revolução federalista do Rio Grande do Sul. Essa daqui, realmente, esse tema vocês não viram comigo, mas eu sei que viram com o outro professor. Até porque a gente já passou dessas páginas na contextualização. Sétima questão. A Constituição Brasileira de 1891 estabeleceu a organização de um Estado Federal sobre o período histórico e essa Constituição pode-se afirmar que efetivou a República Federal Presidencialista através da divisão dos três poderes e da transformação das províncias em Estados-membros com autonomia relativa, consolidou a República no Brasil através de um governo parlamentar fundamentado na doutrina positivista. C. Seguiu o modelo federal dos Estados Unidos, no qual os Estados-membros teriam total independência e só permaneceriam unidos em questões relativas ao comércio internacional e em caso de guerra. Item D. Criou a República e, pela primeira vez, garantiu o voto ao analfabeto, tendo como característica inovadora a concentração do poder no legislativo. Ou item E, fortaleceu o sistema presidencialista e pluripartidário e restringiu os poderes legislativos, enfraquecendo os poderes dos coronéis regionais.
E a nossa última questão é o seguinte, é um pouquinho mais fácil do que a maioria. Em fins do século XIX e o princípio do atual, a expansão do capitalismo provocou importantes transformações no mundo, ocorrendo reajustes sociais que reforçaram a adaptação e modificaram as antigas formas de convívio social. Eclodiram vários movimentos populares, como movimentos populares de resistência, como a Guerra de Canudos e do Contestado, ocorridos no Brasil. Sobre esses movimentos, é correto afirmar, exceto que foram movimentos isolados que fracassaram ante as forças repressivas dos poderes constituídos? Foram rebeliões de protesto contra a opressão e miséria, porém, sem um projeto claro e definido? As aspirações dos revoltosos mesclavam-se à profunda religiosidade sem orientação política, ou defendiam a permanência das tradicionais formas de dominação, embora exaltassem o progresso trazido pela modernização. Essas são as nossas questões, essa é a nossa atividade, nossa explicação, nossa contextualização histórica, né? Temos ainda 2 minutos e eu queria reservar esse espaço de tempo para tirar as possíveis dúvidas de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Posso mandar essa atividade já para o Classroom ou vocês têm alguma dúvida ainda? Nenhuma dúvida, todo mundo caladinho, 23 pessoas em silêncio. 22, aliás, já que o Ítalo está usando 2 dispositivos. Sem dúvidas, no doubts. Então, posso esperar as melhores respostas, né? Bom, então, é isso, pessoal. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem me procurar no